Bom, essa aqui é a carinha da homepage do Portal da Transparência do Governo Federal. Eu estou gravando esse vídeo em abril de 2024, então é possível que mais para frente eles façam mudanças. Inclusive tem um banner aí, né, mostrando que eles estão fazendo pesquisas com usuários justamente para melhorar esse uso pelas pessoas do Portal da Transparência. Esse site é um dos mais completos que a gente tem no Brasil em relação a dados públicos, vinculados principalmente ao poder público federal, né? Ministérios, autarquias, a própria presidência da República, Exército, Marinha, Aeronáutica, enfim. Mas tem algumas coisas também relacionadas a municípios e até emendas parlamentares que a gente consegue acessar por ali. A grande graça desse portal da transparência é que ele permite que a gente consiga acessar dados de formas diferentes. Se a gente quiser fazer uma simples busca, a gente consegue. Para um nome de uma pessoa, de uma empresa, um CNPJ, e ver a relação dessa pessoa com o poder público. Se a gente quiser fazer uma busca mais trabalhada, a gente quiser ter detalhes, comparar, por exemplo, quanto de recurso teve um ministério em um determinado ano com outro, vamos comparar o orçamento do Ministério da Saúde com o da Educação e o da Defesa. A gente também consegue fazer. Se a gente quer fazer uma coisa ainda mais trabalhada e baixar as planilhas, também dá. Então, a grande vantagem do portal da transparência é que ele permite diferentes formatos de acesso a esses dados, né? Tem uma pesquisa direta, que você simplesmente joga o nome ali e tem o resultado, e tem aí outras ferramentas. Aqui nesse curso a gente vai falar um pouco de todas elas, mas em geral, principalmente para quem não trabalha com programação ou com análise de dados de maneira mais robusta, a pesquisa direta e os painéis de dados já são mais do que suficientes para a gente responder algumas perguntas básicas que as pessoas têm sobre dados públicos. Se a gente procurar, por exemplo, pelo nome Ailton Gonçalves Moraes Barros, lá naquela barra de busca que aparece no topo do portal da transparência, a gente consegue achar dois resultados relacionados ao nome dessa pessoa, um deles de uma pensionista. E por que eu citei especificamente o nome do Ailton? Porque eu queria mostrar para vocês como foi feita uma reportagem do UOL que mostrou que essa pessoa, que é um militar que foi expulso do exército, mantém uma pensão que é paga para sua esposa de mais de R$ 22.000 mensais. Uma reportagem que foi publicada pelo UOL, também teve publicações em outros meios de comunicação, e que basicamente teve início com uma busca no portal da transparência. Então, não foi ali uma análise robusta de semanas, alguma coisa que a gente, quando pensa em jornalismo investigativo, tende a achar que é como acontece, né? Muitas vezes é tão simples quanto fazer uma busca no portal da transparência. Eu diria até que essa é uma boa forma de começar a pesquisar qualquer pessoa que tem aí uma aparição pública, né? Alguém foi nomeado ministro, nomeado secretário, prefeito, enfim, tá ocupando algum cargo público, né, ou vai fazer alguma coisa de interesse público, vale a pena dar uma olhada ali no portal da transparência, se essa pessoa já fez alguma coisa, né, tem alguma relação com o poder público, nesse caso, o Poder Executivo Federal. Aqui, por exemplo, o Ailton, ao fazer essa busca, a gente consegue encontrar ali que existe essa pensão, quanto é pago, né? Em outros meses a gente consegue ver um histórico, inclusive, qual é o histórico de remuneração dele, que cargos ele ocupou no poder público e outras informações. A vantagem do portal é que a gente consegue fazer isso de maneira comparada também, né? Se você quiser, por exemplo, não só ver o nome de uma pessoa que deixou pensão militar, mas sim todos os pensionistas de militares, qual é o valor total pago, ou quanto o governo gastou no último ano. Isso dá para fazer de várias formas diferentes, né? Uma das formas de fazer essa pesquisa é por meio dos painéis, que basicamente reúnem esses dados e te dão ali uma visualização mais ou menos personalizada, né? Não dá para a gente mexer de qualquer jeito como a gente gostaria, mas dá para fazer ali algum tipo de comparação, por exemplo, como eu citei esse caso aí de comparar a pensão ou de comparar o gasto do ministério. Esse aqui é um exemplo de uma visualização dos gastos por ministério, né, do valor do orçamento desses ministérios. Então, você entrando ali nos painéis e colocando órgãos governamentais superiores, você vai ter, por exemplo, o orçamento do Ministério da Fazenda, da Previdência Social, e aí você consegue comparar, inclusive, ao longo dos anos, né, quanto se gastou em 2023, quanto se pretende gastar em 2024, se o valor que está sendo previsto de fato é o valor que o governo está gastando, né? E várias outras informações sobre despesas, servidores, quanto está se gastando com determinada categoria e várias outras informações. Tem aí também uma outra possibilidade de acesso aos dados, e aí é para quem tem mais interesse em trabalhar com análise de dados nas planilhas ou com programação, tem interesse em usar algum software, né, de análise de dados,
que é o download dos arquivos, né? Então, além de poder visualizar esses dados no portal da transparência, a gente pode baixar as planilhas com todos os dados, por exemplo, do orçamento de um ministério ou de todos os servidores que receberam algum tipo de benefício naquele ano, ou ainda benefícios que são pagos à população, né? Por exemplo, pagamentos do Bolsa Família. Todos os beneficiários do Bolsa Família estão no portal da transparência. A gente consegue fazer o download e ver ali nome por nome, tem uma proteção, né, de, por exemplo, o CPF, aparece só uma parte do CPF, não todo, por uma questão de proteção de dados pessoais, mas a gente consegue ver aí essas informações de todos os brasileiros e brasileiras.